prazer em conversar com todos vocês, onde quer que chegue nossos vídeos. Meu muito obrigado e a todos que compartilhem meus sinceros agradecimentos. Pedimos a todos que compartilhem, que todos possam tomar conhecimentos dessas notícias que são básicas e são necessárias para que todos nós venhamos ter um futuro melhor. Nós estamos vivendo certas situações em que é preciso que venhamos nos debruçar de forma profunda, tomar conhecimento não somente sobre a nossa Constituição, como também nossa democracia, mas saber como anda a nossa democracia com tantas medidas e com tantas arbitrariedades. E como fazer essas manobras que as pessoas não possam tomar conhecimentos e também não possam sentir os efeitos, mesmo que esses efeitos sejam ao longo, mas que os degraus ao longo prazo possam ser já praticados de imediato. As classes, uma vez divididas, as pessoas se tornaram alvos muito fáceis dessas pessoas que se encontram manipulando e se encontram recebendo manobras e os seus manuais para a destruição da nossa democracia. Esses fragmentos de organizações aos quais pondo em prática são criminosas. E esses fragmentos, eles são tirados de outros governos aos quais nós não sabemos, por exemplo, a sua origem, sabemos os seus efeitos, sabemos que as pessoas sofreram, mas eles tiraram aquele ato grosseiro e começaram a dar facilidade às pessoas aos quais estavam e estão querendo essa liberdade. Uma liberdade sem regra é a destruição de cada povo. Não adianta a gente questionar. E quando não avaliamos o limite da liberdade, isso quer dizer que temos, por via hereditária, uma brecha ou uma deficiência psicológica, ou temos uma deficiência ao qual alcança a nossa moralidade. E a maioria dos governos estabelecidos ou os governos autocráticos, que são os poderes absolutos, e que tinha por via aquelas pessoas que buscaram os meios para disfarçar o que nós estamos vivendo hoje, que chama a patocracia, que parece um nome muito interessante, parece brincadeira de patos, mas na verdade a patocracia ela é danosa, ela é destrutiva, criminosa. São dissimulados, eles são capazes de até mesmo fazer com que alguns acontecimentos normais da ação psicológica de pessoas normais, eles imitam um joio muito perigoso. E temos que prestar atenção quais são as medidas e quais são os frutos dessas medidas daqueles que são praticantes da patocracia e que abre o caminho para o poder absoluto ou a autocracia. E isso tem o apoio da juristocracia. Então a gente está falando sobre muito cracia, e o povo brasileiro não está muito habituado a essas palavras, porque são palavras aparentemente bonitas, mas são criminosas. Elas destroem toda uma ação, todo movimento que se possa dizer sadio, tratando-se de comunidade, tratando de sociedade. O ser humano nasceu, isso é uma questão de sobrevivência. O ser humano nasceu para viver sobre sociedade. Sociedade é aquilo ao qual a gente edifica o bem-estar para todos, onde todos, podemos dizer assim, todos são, todos são comuns. Essas palavras, patocracia, autocracia, juristocracia, são palavras que hoje está a mídia, estamos vivendo esses períodos. E é preciso que a gente preste atenção nos frutos daquelas pessoas que são patocratas, são psicopatas,
São pessoas que se disfarçam e eles não tomam por normalidade as ações normais. Eles não compreendem a ação normal, por exemplo, qualquer assunto abstrato para ele não existe, eles não compreendem. Eles tornam isso, eles podem até disfarçar, trazer sentimentos, aí são enganadores. Essa é a palavra certa quando tratamos desses assuntos. Mas o patocrata, ele prefere destruir as coisas. E através daquelas palavras ou de ações, ele destrói a arte, destrói a educação, ele destrói comunidades, ele destrói ações comunitárias que traz benefícios, ele faz com que essas pessoas possam se rebelar, ele traz uma situação difícil, até mesmo para as pessoas que estão querendo pôr em prática ações boas. Ele consegue manipular, ele consegue trazer à tona algo que faz com que as pessoas venham se desviar, culpar. Ele traz a destruição. Ele é o caminho do poder absoluto. Agora, nós assistimos tudo isso dentro de uma disfarçatez muito grande. Ele é astuto. Ele fala sobre uma liberdade essa trazendo a dor, desespero, desemprego, a morte. Isso é o que dá-se início ao poder único, à autocracia. Nós temos vários meios de alcançarmos, mas dificilmente a gente consegue identificar uma pessoa dentro dessa psicopatologia. Por quê? Porque essa pessoa, ele consegue fazer com que as pessoas não venham enxergar, mas só venham sentir o seu fruto. Isso é muito notório, mas quando a gente consegue se descobrir a tempo, é capaz da gente recuperar. Mas se não descobrir a tempo, dificilmente podemos recuperar. E tem vários ramos da patocracia, os patocratas e aquelas pessoas que desejam o poder absoluto, como já ouvimos alguns políticos falarem sobre o poder absoluto. Nós estamos falando sobre pessoas que eles usam e manobram as pessoas com a qualificação, com a deficiência de conhecimento, com a deficiência de raciocínio muito curto, mas ele faz com que as pessoas possam compreender que elas podem assumir, mas dentro de um critério, dentro de uma orientação dessas pessoas, para que elas possam se sentir seguras e não possam se sentir a responsabilidade dos atos que vão cumprir. Nós temos vários problemas hoje no Brasil que são ocasionados por esses elementos. Um dos tais é justamente o processo 4781, que se trata das fake news, em que a gente vê que quem começou isso foi uma pessoa sem expressão nenhuma no direito. Quem começou isso foi uma pessoa sem conhecimento profundo do direito. Não tem sequer a capacidade psicológica de compreender o que é um fundamento do direito. E isso aconteceu por via da politicagem, dos patocratas que conseguiram levar esse elemento até a mais alta corte do nosso Brasil, ao qual começou com ele a Portaria 69, baseado no artigo 43 do regimento interno daquela casa, que trata sobre incidentes internos ou em qualquer outros locais que represente o alcance da administração daquela casa. Isso saiu fora, o que tornou o 43, que era de um período antes da nossa Constituição, fez com que viesse a prevalecer sobre a autocracia, o mandato, o mando, o quero isso aqui. E, de repente, nós encontramos homens brilhantes, como o relator, que tem teses jurídicas maravilhosas, tem
Constituição reescrita por ele. Quer dizer, um homem nobre que está jogando sua biografia por causa dessas pessoas. É quase uma fruta podre no meio de um caixote de frutas boas. Então, a gente vê que essa pessoa não teve condições, os méritos, porque foi um tramitor dentro de sindicatos, até chegar à advocacia geral, até chegar ao cargo maior, e dele partiu isso. E nós estamos vendo o estrago. E a gente vê que o corporativismo tomou de conta daquela casa, a ponto de nós temos no artigo 100, alguns incisos, que fazem com que haja um freio sobre essas ações, mas não foi tomado, pelo contrário, pessoas, ou mesmo o presidente da casa atual, disse que não, mexeu como mexe com todos. Eu nunca ouvi isso, mas a relação de colocar uma pessoa incapacitada para administrar algo, a pessoa em si já deveria ter essa capacidade de reconhecer que não tem. Isso é uma falha psicológica que as pessoas têm e que são manobradas pelos patocratas, que são o próprio mal. Essas pessoas, a gente só consegue sentir os frutos, só sentir os efeitos. E a gente vê os efeitos. Efeitos que foram tomados quando tiraram da República, dividiram entre os governadores, buscando um outro braço desse regime, que é justamente a juristocracia, não mandando, mas sendo mandada, a ponto de encontrarmos aí consórcio, ao invés de uma verticalização, consórcios que tratam justamente do poder, da autocracia, do poder único, aonde vamos perder a tão sonhada democracia. Então nós estamos vivendo esses comportamentos. E para sairmos desses comportamentos, é preciso que venhamos, nesse período de eleição, saber quais são as pessoas que iremos votar. Quem são as pessoas, os senadores, os deputados que estão comprometidos e que estão, não para fazer promessa, porque o primeiro ato de uma dessas figuras, desses camaleões da nossa política, é prometer. A nossa política não garante que devemos prometer nada. A nossa política garante que homens que estejam interessados, estejam envolvidos com o desenvolvimento do país, possa contribuir muito para que venhamos ter legisladores comprometidos com a democracia e com a Constituição. Fora disso, tudo que nós vamos encontrar são manobras como essas que nós estamos assistindo e que provavelmente, se não tivermos um discernimento de certo ou errado, o que é bom e o que é ruim, dificilmente nós vamos nos livrarmos dessas pessoas. Pelo contrário, nós vamos ser vítimas dessas pessoas. Um abraço a todos.